Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, glorificando, invocando o seu nome, né? Agradecendo a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? E nós temos que anunciar isso a todos aqueles que nos escutam, aqueles que nos ouvem, aqueles que passam por nós. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Hoje, Shalom, Leninha, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, dia 29 de março, é o primeiro dia do mês Nissan e o Javier Palácio disse que é a Bíblia, então eu não estava errada, né? Eu não estava errada. O Javier Palácio disse que é o mês de Abib, não o mês de Nissan. Então, vai dormir com uma confusão dessa. Graça e paz, Val. Vai dormir com uma confusão dessa, né? Então, eu não estava errada quando eu falei, porque eu sempre escuto ele falar mês de Abib, que é o primeiro mês, né? Mas não é, diz que é o mês de Nissan, mas eu vou pesquisar aqui para ver direito. Mas hoje é o primeiro dia, né? É o primeiro dia do ano do Senhor. Isso aí não tem nem que ver. E tem muita coisa aí acontecendo. Boa noite, amor de Deus. Seja bem-vindo. Shalom, Simone. Boa noite, Graciele. E daí, hoje nós estamos já há 722 dias para o término da geração da figueira. 722 dias para o término da geração da figueira. Hoje, essa madrugada, o Javier Palácios graças a Deus, ele está com a voz forte, né? Ele ainda não apareceu, mas ele só narrou o eclipse, e amanhã eu venho trazer para vocês os detalhes do eclipse, daquilo que ele falou, tá? Amanhã eu trago, era para eu ter trazido hoje, mas não deu, mas amanhã, se Deus quiser, eu quero anotar tudo para trazer para vocês, tá? Porque são coisas interessantes para nós ficarmos ligados com o que está acontecendo. Vocês vão ficar surpresos com um monte de informação. Vocês vão ficar surpresos. Incrível. Mas é isso aí, muita coisa acontecendo. Eu não acompanhei hoje muita notícia, não. Hoje eu fiquei mais na leitura da palavra, né? Eu prometi para vocês que eu ia trazer hoje sobre os hinos, né? Hinologia. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que acha que ser crente é ser burro. Ser crente é ser alienado da vida. Eles acham isso, o povo aí de fora acha isso, acha que crente é alienado, crente é um povo estranho, mas não é não, o povo crente é um povo inteligente. Sabe por quê? Porque a Bíblia oxigena teu cérebro. A Bíblia oxigena teu cérebro. A Bíblia te dá cultura. A Bíblia te dá cultura. E a Bíblia te dá sabedoria. Sabe por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você está assimilando o Espírito Santo de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está deixando que o Espírito Santo limpe a sua mente, faça uma varredura em você e ponha em você o espírito a inteligência, sabedoria, discernimento. Tá entendendo? Então, Shalom, Viviane, então o que o mundo fala que nós somos burros, imbecis, que nós não sabemos de nada, né? É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Pois é, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, né? Satanás, olha o que Satanás faz. Satanás, quando leva o povo lá para aqueles lugares, né? De invocação, né? Ele chama o povo de cavalo. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu estava meditando nisso, né? Tem gente. Tá tudo estranho, vai ficar pior, viu? Pode aguardar que vai ficar pior. Tem pessoas que acham que ser chamada de cavalo é algo bom. Irmãos, Deus não nos chama disso. Quem chama isso é Satanás. Ele aprisiona, ele cobra. Não,
Jesus não cobra, Deus não cobra de nós, porque ele já deixou a natureza para cobrar de nós. Se errar, paga. Mas, como nós vamos ver aqui hoje, se nós nos humilharmos, voltarmos atrás, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos acudir na situação difícil. Satanás não faz isso, Satanás quer ver o seu oco, Satanás quer ver você destruído, então ele te chama de cavalo. Ele faz você ficar dentro de um quarto cheio de fezes, como eu vi já vários testemunhos. Hoje eu assisti um testemunho de um ex-bruxo da Argentina. Eu coloquei lá no grupo até para o pessoal, não sei se alguém ouviu. Ele fala bem rapidinho, eu precisei até colocar, eu precisei diminuir a velocidade, exatamente, ele humilha. Eu precisei diminuir a velocidade para conseguir entender tudo que ele fala, mas o que ele falou ali foram coisas tremendas. O testemunho dele de como ele se chegou a Jesus foi coisa linda demais. Então, meu irmão, se você vive uma vida dupla, presta bastante atenção, é o que Deus está mandando eu dizer, tá? Eu não sei se você está aqui, se você vai me ouvir depois, eu não sei. Mas o que Deus está mandando dizer é o seguinte, se você tem uma vida dupla e você acha que você servir a Deus, você vem aqui na live, escuta tudo que eu falo, mas você também invoca os Exus, você invoca os Zé Pilintras da vida aí, você invoca essa cambada toda aí. Você vem aqui na live, presta bastante atenção. Eu não sei quem você é, mas eu sei o que Deus está mandando eu dizer. Entendeu? Eu sei o que Deus está mandando eu te dizer. Você vem aqui e você escuta o amor de Deus. Aí você vai lá nos teus Exus, você vai lá nas teus coisas lá, e eles mandam você sacrificar sangue, eles mandam você sacrificar animal, eles mandam você fazer oferenda com pipoca, com isso, com aquilo outro. Quando que Deus mandou você fazer isso? Você entende o que é uma coisa e a outra. E o Senhor está mandando dizer, você vai ter que fazer uma escolha. Porque não dá para ficar em duas canoas. Ou você tá em uma, ou você tá na outra. Porque é o seguinte, você não goza das bênçãos de Deus e não serve a Ele como você deveria servir. O rio, a corrente vai aumentar. E aí, como é que você vai fazer? Você vai abrir as pernas e vai cair no rio. Entendeu? Então tá na hora de você tomar uma posição. Você precisa, ou você vai servir os teus Exus, ou você serve a Jesus. É o recado de Deus para você nessa noite. Entendeu? Presta bastante atenção no que eu tô lhe dizendo, porque eu não tô lhe dizendo isso aqui de qualquer jeito. Eu tô lhe dizendo porque o Senhor está mandando falar. É hora de arrependimento. É hora de você decidir a sua vida, você deixar o mau caminho que você tem andado. É hora de você deixar suas práticas ilícitas, as práticas que a palavra de Deus condena. E você vir para a vida eterna. Ah, mas eu não consigo, eu tenho uma força que me leva. Não, não existe essa força que te leva. Presta bastante atenção, entendeu? Essa força que te leva, você luta com ela, em nome de Jesus. E os anjos do Senhor vêm para te tirar. Tá entendendo? Presta bastante atenção no que eu estou lhe dizendo. A força vem do Senhor, mas você tem que querer. Se você não quiser, Deus não faz, porque Deus não avança o sinal com ninguém. Deus não arromba a porta. A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Tá entendendo? Satanás é aquele que arromba. Satanás diz, eu não lembro agora o texto, Jesus fala sobre isso, né? Que ele sai da casa, né? Ele sai de você, e Deus limpa a casa, Deus deixa a casa adornada, deixa a casa bonita, porque Satanás gosta de sujeira, né? Satanás te pede para você ir pro terreiro,
Satanás pede para você comer coisa podre, né? É isso que ele pede para você beber urina, fezes, né? Coisa tenebrosa. Mas Deus não, Deus é limpo. E ele adorna a tua casa, deixa bonito, mas quando Satanás vê que a casa está vazia, quer dizer, a mente está desligada do Pai, ele vem e traz mais 7 e destrói a tua vida. Entendeu? Então presta atenção. Boa noite, Alberto. Presta atenção naquilo que o Senhor está mandando te dizer. Você tem que escolher o seu caminho, porque o tempo está terminando. E Jesus diz: estou à porta e bato. Se você quer a ajuda do Senhor, é só você invocar o nome dele, que ele vai te ajudar a você sair de todas os teus problemas que você vive neles. Porque a tua vida é um emaranhado. A tua vida é um emaranhado. A tua vida é uma vida de falsidade. Infelizmente, a tua vida é uma vida de falsidade. É uma vida que nem você sabe quem você é. Mas o Senhor está te mandando dizer hoje: vem para Cristo, vem para mim, vem para Jesus. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Clama a Ele, clama. Tem um corinho que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Recado dado, né? Não sei quem é, mas o Senhor sabe. Ele mandou falar e a gente cumpre o que ele disse, né? Mas, irmãos, eu prometi para vocês que eu ia trazer a história de um hino hoje, né? Que eu vou começar a contar para vocês a história dos hinos enquanto nós temos tempo aqui na internet ainda. Então, presta atenção. Nós vamos tomar um pouquinho da live, né? Mas não tem problema, acho que não tem problema, né? Acho que vocês vão gostar, eu acho que vocês vão gostar. Lembra que ontem eu falei para vocês que tinha um hino de uma pessoa que ficou cega? Tá lembrado disso? Pois hoje eu não achei, eu abri o livro e tava lá a história desse pastor. Eu vou vou apresentar para vocês os livros. Esse é o Hinário para Culto Cristão. Presta atenção. São 2 livros que eu tenho. Isso aqui é uma relíquia. Isso aqui você não acha mais. Olha, até você não acha. Dificilmente você acha. Abraço, Aline. Então, olha aqui. Isso aqui já tem, sabe quantos anos? Deixa eu ver se está aqui. 2001. Eu comprei isso aqui em 2001. Eu era diretora de música da Igreja Adventista Central de Maringá. Tá bom? Eu era diretora de música da Central da Igreja de Maringá. E eu falava isso aqui na escola sabatina. Eu levava a história dos hinos. E aqui é a história dos hinos. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Hinário, notas históricas, hinário. Tá vendo? Então, deixa eu tirar aqui que eu deixei marcado. Olha aqui, ó. Então, aqui estão as histórias dos hinos. Estão vendo? Isso aqui, ó, é tudo história. Estão vendo? Que coisa mais linda. Aí, quando foi hoje, eu fui achar e caiu em cima do hino que eu estava procurando. Eu não sei se esse hino tem na harpa cristã. Vou dar uma olhada aqui. Amor que por amor desceste. Deixa eu ver aqui no índice da harpa, se tem na harpa. Eu acho que não tem. Amor. Não tem na harpa cristã. Bom, não sei se é o 27. Deixa eu ver se é o 27. Eu devia já ter procurado, né? Cabeção aqui. É problema. Gente velha, lidar com gente velha não é fácil não, hein? Olha, tem que ter... Admiro vocês, viu? Tiro o chapéu para vocês e de me escutar, porque lidar com gente
com gente velha que nem eu, tá terrível. Ah, não, tem na harpa sim. Na harpa é o número 27 da harpa, tá? Amor que por amor venceste. Quer ver que coisa mais linda? Então, na harpa cristã é o número 27. Eu vou ler aqui quem ele era, tá? Diz aqui. Nascido em Glasgow, Escócia, em 27 de março de 1842, filho de um abastado empresário. Boa noite, Fernanda. Jorge Matheson. Sofreu uma crescente perda de visão desde a sua meninice. Aos 18 anos já estava completamente cego. Mesmo assim, mostrou-se um aluno brilhante, tanto na academia como na Universidade de Glasgow. Licenciado, ministro da Igreja Livre da Escócia, Igreja Presbiteriana, tornou-se assistente na Igreja de Sandford. Mais tarde assumiu o pastorado na Igreja de Clayside, em Inelam, condado de... Eu não sei falar inglês, tá? Vou dar mais ou menos. Warwickshire, acho que é isso. Ali ministrando por 18 anos. Em 1886, Matheson aceitou o pastorado da Igreja de São Bernardo, uma igreja com 2.000 membros em Edimburgo, capital. Nessa igreja tornou-se altamente respeitado e amado, servindo até 1899, quando sua precária saúde o forçou a se aposentar. Muito conhecido, Matheson foi um dos mais destacados ministro escocês dos últimos dias, do tempo dele, né? De 1842, mais de 100 anos isso aqui. A Universidade de Edimburgo conferiu o doutorado em divindade em 1879 e a Universidade de Aberdeen o doutorado em letras. Dr. Pascourt, famoso pregador de Nova York, descreveu Matheson depois de uma visita à sua igreja. A união da imaginação, a razão na sua pregação e a profundeza da sua teologia fazem o seu ministério ter grande e viva influência, especialmente entre os jovens. Ele entra no púlpito, que não é maior do que um barril de trigo, tem o rosto e porte do general Grant, famoso general de guerra civil e então presidente dos Estados Unidos, mas é mais alto, com olhos abertos naturais. Ninguém adivinharia que é cego. Agora se levanta, vacila um pouco antes de ganhar o seu equilíbrio, anunciando um salmo, toma seus versículos sem erro de palavra durante o culto, pedindo diversos hinos e leituras com capítulos e versículos, e ele não erra. Então, ora, e que oração! Parece-me profano falar sobre ela. Sente também o coração do seu povo. 40 minutos ele prega e somos instruídos, restaurados e inspirados. Esse é esse homem que depois vocês vão ver o hino que ele fez. Aliás, ele fez vários, mas esse foi o especial. Matheson escreveu muitos livros teológicos e devocionais e um livro de hinos denominado Cânticos Sacros, em 1890. Ao menos 2 destes hinos foram traduzidos para o português. Este que aparece em muitos hinários evangélicos e um outro muito profundo, Cativa-me, Senhor, que apresenta o enigma, a vitória real, vem através do rendimento incondicional. Sobre o surgimento do hino Amor que por amor desceste, Matheson escreveu: ele não foi composto. Olha o que o próprio autor disse. Esse hino não foi composto. Veio como uma inspiração. Lembro muito bem da ocasião. Foi em Inelam, numa noite de junho de 1882, eu tinha sofrido uma perda enorme e estava muito deprimido. Enquanto sentava ali acabrunhado, as palavras brilharam na minha mente como um relâmpago, e em poucos minutos as 4 estrofes estavam completas. Parecia que elas tinham sido ditadas a mim por uma mão invisível, completas em linguagem e ritmo. O poeta não nos conta a fonte do seu sofrimento,
mas relata que a ocasião foi no dia do casamento da sua amada irmã, que sempre fora sua mão direita. Aprendeu grego, latim e hebraico para melhor ajudá-lo nos seus estudos teológicos. Esta irmã continua a colaborar com ele durante toda a sua vida. Era ela quem o guiava nas suas visitas pastorais. Concordo com Bailey, que acha que o casamento dela trouxe a Madison a lembrança de uma outra perda. Agora presta atenção. A da sua noiva, que o deixou tantos anos antes, quando soube que ele se tornaria completamente cego. E que o intenso sofrimento de estar na escuridão da sua cegueira, totalmente só, foi o que afligiu o autor. O hino aparece pela primeira vez em 1883, em Vida e Obra, o periódico mensal da Igreja da Escócia. Em 1885 foi incluído no Inário Escocês. Madison faleceu repentinamente em 28 de agosto de 1906. Certamente naquela hora houve júbilo inexorável para aquele servo de Deus ao deixar para sempre este mundo de escuridão para a luz no rosto do seu Salvador. Esse hino é a coisa mais linda do mundo. Eu vou tentar, vocês vão achar, tem na harpa cristã, que eu falei, número 27. No cantor cristão eu não lembro qual o número que é, mas nesse inário aqui, ele é inário para o culto cristão. Ele é uma, como é que eu posso dizer? Ele é unido com o inário do cantor cristão. Eu não sei se é o mesmo número, mas ele diz assim: amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor ganhar. Minha voz está péssima. Amor que com amor seguias, a mim que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido ao Salvador por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando a mim mil venturas. Achei-te agora, ó Salvador, humilde amor. É linda, que a minha voz está péssima, mas peguem no YouTube, amor que por amor desceste, entendeu? Marca aí. Pega no YouTube que vocês vão ver gente cantando maravilhosamente bem, tá? Eu não tenho mais voz, já tive voz, já fiz muito dueto, já fiz muito solo, já regi muito coral na minha vida, entendeu? Já trabalhei muito, eu já fui intensa na música de igreja, intensa. Tanto que vocês estão vendo aqui, eu ainda tenho esse inário aqui. Eu tinha, eu acho que calculo que seja mais de 20 quilos de partitura só de coral. Eu dei tudo embora, entendeu? Porque eu sabia que não era mais para mim. Então, mandei tudo embora. Boa noite, Livanes. Então, fica aqui a história desse homem que uma perca, né? Uma perca terrível, perder a visão não é fácil. E ainda perder alguém que ele ama,
né? Alguém que ele achou que fosse ser o companheiro da vida dele. Por saber que ele ia ficar cego, ela o deixou, né? Ela o deixou. E Deus deu esse hino. Tem uma revista, quando eu era criança, chamava Raio de Luz, essa revista. E lá contava a história, mas lá contava só a história de como ele ficou cego. Diz que ele subiu as escadas, né? A noiva o abandonou. Foram em grande aflição, em prova de fogo. E lá fala que ele subiu as escadas e Deus foi dando esse hino para ele, e as lágrimas iam caindo, e passou mais algum tempo, ele ficou cego totalmente. Irmãos, tudo que vem de Deus vem na fornalha da aflição. A maioria dos hinos que falam no nosso coração, que mexem com as nossas almas, que vêm do trono da graça, eles foram feitos na fornalha da aflição. Não se enganem. Eu vejo aí, né, a gente falando, né, como que é? Tua vitória tem sabor de mel, né, porque você vai ver os teus inimigos lá na frente e você vai estar no palco. E aquela história toda, né? Será que essa pessoa tem compaixão dos outros? Será que não é um hino de vingança? Boa noite, Suzana. Será que não é uma música de vingança, né? Será que é hino mesmo? Será que é somente uma música gospel? Que na verdade não tem nada do que está escrito na palavra, mas tem aquilo que o coração deseja, vingança? Aí tem a outra, né? Você é o espelho, você é a imagem do Senhor, né? Não importa que jeito que você tá. Não importa o que você faça da vida, você é o reflexo de Deus. Não tem arrependimento, não tem nada, né? Será que essas músicas, elas agradam ao Senhor? Será? A gente fica pensando, né? Nós ficamos pensando e ficamos tristes de ver determinadas coisas, né? Pelo menos eu fico. Mas é isso aí, irmãos. Vamos continuar aqui na nossa batalha, né? Na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado da história do hino, né? Exatamente. Hoje em dia, né, pastor? Hoje em dia, infelizmente, o homem é o centro, né? Deus é o criado, né? E o homem é o centro. Inverteu as coisas, né? Inverteram-se as coisas. Deus virou o criado e o homem virou o patrão de Deus, né? A criatura virou o criador e o criador virou criatura, né? Para muitos aí, né? Então Deus tem que fazer para ele o que ele acha que tem que ser feito, né? Que coisa tremenda, né? A inversão dos valores. É coisa cruel, gente, coisa cruel. Mas vamos lá. Eu vou ler algumas histórias de alguns hinos que eu achar aqui interessante. Eu vou passar para vocês porque é muito maravilhoso, tá? É muito maravilhoso. De coisas de pessoas que ficam cegas, tem várias, hein? Tem várias. Não sei se vocês lembram daquele graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Conhece essa música? Conhece esse hino? Então, esse também é um caso assim. Só que é de uma irmã, uma brasileira? Não me lembro agora. Ela também, a mesma história. Então, ela começa a agradecer a Deus. Ela é desenganada, né? Exatamente. Sacrifício de adoração é diferente de música. Exatamente. Abraão sacrificou a Isaac. Bem isso aí. Então, essa também, Leninha. Essa é de uma irmã. Eu vou achar a história dela para trazer. Ela também, ela ficou cega. O médico deu o diagnóstico, ela ia ficar cega. E ela chega em casa, senta e começa a agradecer a Deus. E aí ela começa a compor esse hino. Graças dou por essa vida e por tudo que passou. Pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas. Ai, eu preciso pegar a letra, eu não lembro da letra certinho, não. Agora que tá me vindo muita música na minha cabeça, muitos hinos,
sabe? São dirigidos ao ego exatamente, não dirigidos a Deus para adorar e louvar, exatamente isso. Não são músicas, as músicas de hoje, pouquíssimas são de adoração. Elas são músicas para mexer com o emocional. São músicas para serem usadas no nível coaching, né? No nível coaching, nós temos que tomar cuidado, entendendo? Nós temos que separar hoje o que é que nós vamos louvar a Deus. Esses hinos que eu estou passando para vocês, eu não tenho medo, porque eu sei que são hinos verdadeiros, são hinos da palavra do Senhor. Principalmente os hinos de Wesley, né? John Wesley. E que eles são hinos da palavra, né? Que ensinava o povo que não sabia ler, né? John Wesley ensinava o povo que não sabia ler. Ele ensinava a Bíblia cantando. Mais de 8.000 hinos ele compôs. Ele andava pela Inglaterra anunciando a palavra de Deus por música. Mas música feita dentro do contexto da palavra. Para que o povo aprendesse a doutrina da palavra, né? Aquele hino santo, 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 Deus onipotente, é um deles, entendeu? É incrível, né? Nós precisamos, irmãos, retornar a Atos dos Apóstolos. Nós precisamos escrever Atos dos Apóstolos. Como diz um pastor, que eu gosto muito dele, se vocês puderem procurar na TV Solidária, tá? Procura aí, TV Solidária. É uma TV evangélica espanhola. Ele é um pastor de cabelo branquinho. Gosto muito daquele homem, eu escuto ele quase todos os dias. Ele fala que Atos dos Apóstolos ainda não foi terminado de escrever. Atos dos Apóstolos ainda não terminou de escrever. Nós estamos voltando aos rudimentos de Atos dos Apóstolos. A biografia dele e sua família é linda, verdade. A biografia dele é muito bonita. É um homem de Deus, né? Dentro daquilo que ele entendia, mas ele entendia com força da sua alma, né? E ele pregou. Eu vejo hoje pessoas, teólogos aí, metendo pau em Lutero, metendo pau nesse, metendo pau naquele, né? E eu tava conversando até com um rapaz aqui na frente de casa, e ele é um rapaz de uma igreja, né? Mas ele congrega na casa dele. E nós estávamos conversando sobre isso, né? Quantos aí que estão sendo, quantos Calvino, Lutero, vários outros, né? Que agora estão começando a colocar por que, né? Será que eles fizeram tudo que estão falando que eles fizeram mesmo? Será que, né? Eles foram de acordo com a sua compreensão, né? Só digo uma coisa para vocês, se eles não tivessem existido, nós não estaríamos aqui. Se Lutero não tivesse existido, nós não estaríamos aqui. Existiam divergências? Sim, existia. Pois é. Mas quem são esses que ele escreveu? Será que não é a sinagoga de Satanás, pastor? Será que não é aqueles que são os black white? Será que não são esses? Que ele já lutava naquela época contra eles? Será que não são esses que veio lá da Casária? Hã? São aqueles que se dizem, mas não são? Hã? Já parou para pensar nisso? Porque hoje nós falamos contra, né? E naquele tempo ele já tinha a ligação, né? Pois é, aqueles que foram contra Cristo estavam dentro da cidade das 7 colinas, mexendo os pauzinhos dele no meio dos jesuítas, né? Mexendo os pauzinhos deles para transtornar a palavra de Deus. Tanto que tiraram o livro de Enoque para nós não temos o livro de Enoque. Nós não temos o livro de Jubileus, nós não temos o livro que deveríamos ter, que é o livro dos justos. Vários outros que deveriam estar aqui, os 4 livros de Esdras que deveriam estar aqui não estão, né? O livro de Abacuque não, como é que é o nome dele? O amigo, como que é o nome do amigo de Jeremias, pastor? Como que é o nome do amigo de Jeremias mesmo? Ai, não lembro agora, é Abacuque o nome dele? Não é Abacuque. Não lembro agora o nome dele.
Vários livros, nós temos em torno aí de uns 40 livros que deveriam estar aqui na palavra de Deus, deveriam estar aqui na Bíblia. Baruque. É, exatamente. Macabeus, pois é. Vários aí não estão aqui, não estão aqui. Entendeu? Então, é complicado, né? É complicado. Irmã Ruth, você tem o livro de Enoque em PDF? Olha, eu coloquei no grupo esses dias, mas eu vou ver se eu tenho. Eu acho que eu coloquei foi em espanhol. Eu vou ver se eu tenho, eu não tenho certeza, porque eu tô com problema com o Google, que eles não estão mais segurando os meus PDFs. Não guarda mais. Exatamente, agora tá aparecendo para nós, né, pastor? E a gente tá podendo ler, né? E a gente tá podendo ler. Mas é isso aí, eu queria ler 2 Crônicas. Eu queria ler aqui com vocês. Eu não vou ler a parte de Salomão. Presta atenção. Salomão, ele reinou, né? Ele pecou. Ele foi o rei mais rico que houve, né? Mais rico que houve. O peso, só para você ter ideia, no capítulo de 2 Crônicas, do capítulo 9, versículo 13, diz assim: e era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro. Meia. Você quer coisa pior? Era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão, 666 talentos de ouro. Número de homem 3 vezes. Salomão, tem crentes, né? Tem crentes, né? Vou falar o que eu sei, né? O que eu já estudei sobre ele. Que fazem de Salomão um ícone, né? Realmente ele foi um homem que Deus deu para ele, né? Aquilo que ele não pediu, ele pediu só sabedoria. Mas quando ele se viu, presta bastante atenção, quando ele se viu cheio de dinheiro, o homem mais sábio do mundo, ele não ficou só na sabedoria de Deus, não. Eu lembro, sabe o que? Do meu filho. Eu lembro do meu filho quando eu vejo essa parte de Salomão. Meu filho não tem nada a ver com Salomão, mas eu não me esqueço do que ele falou para mim, que eu acredito hoje, lendo Salomão, vendo a história dele, né, nos livros de história, quem realmente ele era, né? É um homem, ele foi o que colocou as estacas da loja M, né? Da loja M no mundo moderno, vamos colocar assim, no mundo pós-diluviano, né? No mundo pós-diluviano, ele colocou as estacas de novo, né? Da loja M, a loja dos construtores, né? Porque Salomão era um construtor, né? Os grandes homens são construtores. E vendo tudo isso e vendo os livros que ele fez, Goetia de Salomão, né? Usava dos demônios, casou com a filha de Faraó para conseguir o livro dos mortos. Por que ele precisava disso? Ele já não tinha a sabedoria de Deus, que ela era a sabedoria intensa, era a sabedoria verdadeira. Ele precisava ir buscar nos pés do diabo mais sabedoria. Ou o que ele queria saber o que Eva buscou saber. Exatamente, foi rejeitada pelos construtores M. Presta atenção. A sabedoria que ele queria era o conhecimento de como praticar, de como fazer a coisa acontecer sem a mão de Deus. Aí quando eu lembro do meu filho, que o meu filho, eu sentada na mesa com ele, falei: e daí, Samuel? Vamos ficar firme com Jesus? Ele olhou para minha cara e falou assim: não, eu não quero Jesus. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque Jesus demora demais para dar o que eu quero e o diabo me dá o que eu quero com rapidez. Quando eu ouvi aquilo, meu coração já se entristeceu, meu coração já viu que ali Satanás já tinha trilhado o caminho dele na vida do meu filho. Entendeu?
Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito. Depois disso do meu filho, eu comecei a estudar a vida de Salomão. E aí foi quando eu descobri muita coisa. E eu descobri que por causa de Salomão, o reino inteiro se rompeu. Por causa do pecado de Salomão, para você ter ideia, não foi um pecado qualquer, não. Foi um pecado de deixar, né? Ele se achou, e ele achou que ele poderia ser mais do que Deus, como Eva. Eva ficou tão lisonjeada com a voz do Satanás na cabeça dela, que ela quis ter o conhecimento além do que era permitido. Em Deuteronômio 29 diz que as coisas que são para nós estão reveladas, as que não são, não estão. Então nós não devemos, né, avançar o sinal naquilo que não é para a gente avançar. Deixa eu ler aqui, vou ler para vocês Deuteronômio 29. Nunca se esqueça desse versículo na tua vida, meu irmão. Nunca se esqueça. Quando você quiser saber coisas a mais que você não deve saber, lembra disso aqui. Olha aqui, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Vou ler outra vez para você prestar atenção. As coisas encobertas, as coisas que não estão reveladas, elas estão, dado um sopro delas aqui, mas não estão reveladas. São do Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas, as que estão explícitas para você, são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Quando Satanás tentar o teu coração para você saber mais do que é para você saber, você lembra de Deuteronômio 29. Olha como Deus é perfeito, até o versículo ficou fácil para você entender, ficou fácil para você decorar. 29. Meu irmão, o que está revelado para nós está escrito. O que não está, pertence ao Senhor. E assim nós temos que caminhar. Então, eu tô vendo aí, né? Tem um bruxo aí, da Nicarágua aí, né? Que já viveu na Nicarágua. E agora ele começou pregando a semente da serpente. De repente, ele começou trazendo... Cada ano ele traz uma coisa. Começou trazendo para a existência. Daqui a pouco, ele começou trazendo... que Espírito Santo é a mulher. Espírito Santo era uma mulher. Olha só. Agora, ele está dizendo que o Espírito Santo é a mulher de Deus e que Satanás foi expulso do céu porque ele teve uma relação com a mulher de Deus, que é o Espírito Santo. Para você ver aonde chega uma pessoa, entendeu? Uma pessoa nesse porte. Interessante que foi revelado para nós é a palavra, e para cada um não pregar aquilo que é revelação especial de Yeshua Salvador, exatamente. Então, meus irmãos, presta bastante atenção. Samuel, nós estamos lendo aqui 2 Crônicas 9, eu estou lendo o 13, né? Que o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão é de 666 talentos. Eu vou continuar daqui para frente. Samuel é meu filho, tá? Então, prestem atenção, irmãos. Prestem atenção. Não deixe que esse conhecimento maligno pegue o teu coração. Esteja na simplicidade da palavra. Esteja na simplicidade daquilo que está escrito. Entendeu? Agora, o que nós temos que fazer é ler a Bíblia com lupa, né? Porque a maioria que nós lemos a Bíblia, a gente lê a Bíblia ouvindo o que outros falavam, não ouvindo o que está escrito. Somente isso, a diferença é essa. Aí o pessoal fala, nossa, mas como a senhora entende? Não é que eu entendo, é ler, é saber ler. Entendeu? É saber ler. Ah, tá, é esse mesmo. Exatamente, é esse aí. Esse é o bruxo da Nicarágua. Entendeu? É coisa tenebrosa, irmãos. O Romulo Maraschini fez uma live aí.
Olha, do parabéns pro Rômulo, viu? Parabéns pro Rômulo. Mas vamos lá, né? Então, Salomão, o que ele fez? Salomão, ele fez com que o templo fosse dividido. Aliás, Israel fosse dividida. Deus deu 10 tribos para o empregado de Salomão, né? Jeroboão, é isso? Acho que é Jeroboão, né? É o que nós vamos ler aqui. Roboão era o filho de Salomão. E aí ficou o restante para Jeroboão, né? 2 tribos ficou com Roboão. Que acompanhei nessa loucura. Exatamente. É uma turma tenebrosa, é uma turma tenebrosa. Eles estão levando milhos e milhos de gente pro inferno junto com eles. Boa noite, Tatiana. Presta bastante atenção. Então vamos ler aqui, 2 Crônicas, capítulo 10, tá? Eu só peguei um versículo do capítulo 9, que foi o 13, que diz qual era a quantia de peso de ouro que vinha em um ano a Salomão. 666 talentos. Salomão morre, né? Exatamente, pastor Comichão nos ouvidos. E agora vem 2 Crônicas, capítulo 10. A revolta das 10 tribos de Israel. Dá uma olhada nisso. Isso aqui tudo Deus já tinha falado para Salomão que ia fazer, que ia dividir o reino dele. Ia dividir. Então aqui foi Reboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão é que ficou com as 10 tribos, filho de Nabate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Quer dizer, ele enfiou imposto no povo. Não tá difícil aí? Boa noite, Aline. Não tá difícil aí? O Senaqueribe aí, Tupiniquim, enfiando juro, né? São taxas e mais taxas no povo. Daqui a pouco o teu salário vai ser para pagar imposto, né? Para uma nata de gente se beneficiar. E o povo, nada. Olha aqui, teu pai, Jeroboão falou para Roboão: teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Então eles fizeram uma proposta: tira de nós o que teu pai colocou, nos alivia, e nós vamos te servir. E ele lhes disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então ele ia pensar 3 dias. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão. Ó, anciãos. O que é anciãos? Ancião é isso aqui, irmão, cabecinha branca. Homens de idade, homens que já viveram, entendeu? Homens que sabem o que é sofrer. Homens que sabem o peso da responsabilidade da vida, entendeu? Os países comuns escravizam o povo nos serviços, exatamente isso. Olha aqui, ó. Aqui. E teve Roboão conselhos com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então, quer dizer, se você souber entender as pessoas, se você se colocar no lugar delas, compreender que elas precisam ter o ganho correto delas, que elas não podem ser lesadas, que a máquina estatal não pode lesar a vida delas, que para benefício de poucos elas têm que se matar de trabalhar para pagar
pagar o que a pequena massa está comendo, caviar e coisas mais. Você vai ter esse povo para a vida inteira. Foram o que os sábios falaram. Os sábios que estavam perante Salomão e agora estão perante Roboão. Porém, olha, ele tinha 40 anos, ele não era um menino. Ele já era um homem de 40 anos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, quer dizer, jovens mimados, meninos que não passaram por situação difícil, meninos que viviam uma vida de como é que diz? Como é que chama aqueles? Minha mãe que dizia, ai meu Deus do céu, não lembro agora, mas vou lembrar. Bem engraçado o nome que ela falava. Eles eram bons vivants, mas não é esse nome, é outro nome que eu quero lembrar. Eles eram os bons vivants e que estavam perante ele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? Olha a resposta. E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram. Quer dizer, se cresceu com ele é porque estavam na boa, né? Estavam vendo tudo brilhante, tudo era ouro, tudo era pedra preciosa. Eles não viam o que o povo passava. Eles não viam as casas que faltavam comida. Porque com certeza tinha. Com certeza tinha. E os jovens lhe falaram dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, Mauricinhos, mas tem um outro nome que minha mãe dizia, um nome tão engraçado. Não é bom vivan, como é que é o outro nome? Eu vou lembrar. Almofadinha. Os almofadinhas. O meu dedo... Presta atenção, ó, pois tem playboy, minha mãe usava mais almofadinha, mas é um playboy. Olha aqui, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Olha o conselho dos bons vivants, dos almofadinhas, dos playboys. Daqueles homens que não tinham compromisso com nada e com ninguém. Viveram uma vida regalada, uma vida sem pensar no que comer, no que vestir, porque tinha tudo em quantidade, tudo do melhor, era o melhor linho da época, era as pedras preciosas que vinham do Brasil, que abasteciam o cofre dos pais deles. Do Brasil, Barzilai, lembra de Barzilai? Barzilai esteve aqui. Olha aqui, ó. Agora o dedo mínimo dele vai ser pior do que o lombo do pai dele. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Você sabe o que é você falar isso para um povo que já está sofrendo? Porque, irmãos, vamos combinar, né? Para Salomão ser o mais rico do mundo, o povo não andava tão bem das pernas assim, né? Vamos combinar que a carga tributária devia ser tenebrosa. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. E ele tá lá todo lindo, maravilhoso e pomposo, né? O almofadinha de Israel, vamos colocar assim, né? O bom vivan, o playboy de Israel, né? O playboy de Israel. Boa noite, Patrícia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou os conselhos dos anciãos. Meu irmão, você quer ir bem na tua vida? Você quer ir bem na tua vida? Para de ficar escutando o moleque. Desculpa essa expressão, não gosto. Moleque quer dizer Moloque, né? Para de ficar escutando a almofadinha.
Para de ficar escutando os teus amiguinhos em volta de você. Para de escutar gente da sua idade, vai escutar os anciãos. Vai escutar os mais velhos. Sabe por quê? Porque os mais velhos, presta atenção, os mais velhos que nunca foram almofadinha, tá? Bem entendido isso aqui. Os mais velhos que sabem o que é viver. Os mais velhos que choraram para poder criar a sua família. Os mais velhos que viram a dor do outro e se compadeceu. Os mais velhos que têm experiência de vida. Vai neles e aprende a viver com eles. Mas você fica dando lado para esse, para aquele, tudo a tua idade, né? Tudo gente sem compromisso. Tudo gente sem compromisso. Tudo gente que não tá nem aí para peteca. Ele não sabe o que é a vida eterna. Ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe, mas vive uma vida que dá desespero de ver. Uma vida descompromissada com a eternidade. Nós estamos naquele período, comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer. Então vamos aproveitar o dia de hoje que amanhã está morto. Não é assim. Depois da morte tem um tribunal para enfrentar. Depois que você fechar o olho aqui, você vai enfrentar um tribunal. E aí? Como é que você vai? Os almofadinhas te deram o conselho certo? Mas todo aquele que é ancião, né? Que tem as cãs brancas, isso aqui, ó. Tô falando que eu não tô mostrando aqui para dizer para você que eu sou alguma coisa não, de jeito nenhum. Mas eu tô te mostrando pela palavra de Deus. Nós temos que procurar conselho com quem tem compromisso com a vida. Sabe por que Senaqueribe está pintando e bordando? Porque ele e em volta dele só tem gente que não tem compromisso com a vida. Tem compromisso com o diabo. Tem compromisso com os pactos que fizeram. Precisam muita gente para poder pagar os pactos que fizeram, né? Se você chegou aí por agora, assista o início dessa live, tá? Assista o início dessa live. Por isso o país está caindo do jeito que está caindo. E por que está caindo? Por causa do pecado. Por que Roboão teve essa brilhante ideia de ouvir os seus almofadinhas, como ele? Porque Deus colocou eles agora em confronto, eles vão começar a pagar o pecado do pai de Roboão. Eles vão começar a pagar pelos pecados que eles cometeram, colocando crianças no colo de Moloque, no ventre de Moloque. Agora eles vão começar a pagar o pecado de Salomão, que ensinou o povo a se subverter contra Deus. Ensinou o povo a adorar Baal. Levantou altos, levantou casa para a filha de Faraó, levantou casa para cada bruxa que ele trouxe para casar com ele, porque ele queria o conhecimento delas. Irmãos, as mulheres de Salomão não eram das filhas de Israel. Pois é, Salomão teve 4 filhos. Roboão é um deles. 4. Se ele teve 1000 mulheres, como é que ele só teve 4 filhos? Onde está o resto dos filhos? Uma boa pergunta, né? Aonde está o resto dos filhos de Salomão? Será que está na barriga de Moloque? Será que foi parar lá? Porque ele teve 1000 bruxas. As mulheres que Salomão teve. Tanto que Roboão era filho de uma amonita. Naamá, amonita. Acostumado a estar entre Deus e o diabo. Acostumado a isso entre Deus e o diabo. Mas agora Deus coloca o quê? Deus já elegeu Jeroboão para assumir as 10 tribos. E Jeroboão vai exatamente, sacrifício, Tatiana, exatamente. Por causa desse pecado de estar entre aqui e lá, entre Deus e o diabo, Deus agora vai deixar que a natureza cobre.
É. Porque, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Tem um ditado que eu gosto muito, de um cientista, quando eu tinha 14 anos, eu escutei a palestra dele aqui na minha cidade sobre como é que diz? Meio ambiente. Naquela época não falava esse nome, mas era o que é hoje. Ele dizia, Deus perdoa sempre. O homem, às vezes. A natureza nunca. Deus deixou um dispositivo na natureza, que quando o pecado do homem chega a determinado lugar, a natureza explode. Vocês não estão vendo aí, não? O que está acontecendo? Vocês viram Mianmar? Minha filha está falando, mãe, você já parou para pensar o que é Mianmar? Você já parou para pensar o que aquele lugar é tráfico humano? Aquele lugar, mãe, é prostituição infantil em alto nível, em alto grau. Você já parou para pensar que o que está acontecendo lá é uma consequência do pecado deles? É o que vai acontecer no Brasil. Exatamente, pastor, cultismo. É exatamente o que vai acontecer aqui. Vocês não estão vendo que o nosso país vai ser abalado? Vocês não estão percebendo que o pecado que o país gerou, que a corrupção do povo de Deus, as igrejas hoje são, como é que diz, mistura de esoterismo com palavra de Deus? Vocês não estão percebendo o que está acontecendo? É o que aconteceu com Roboão. É o que aconteceu com Salomão. Eles trilhavam, eles tinham os dois caminhos, duas canoas. Meu irmão, nós precisamos escolher aonde nós vamos estar. Aonde nós vamos estar, em que lugar você vai estar. Porque a maldição já vem vindo aí. Só não vai participar dela aquele que tiver guardado sob as asas do Altíssimo. Presta bastante atenção. Olha isso aqui. Versículo 14. Segundo Crônicas 10, versículo 14. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens. Falou conforme o conselho dos almofadinhas, dos playboys, dos, como é que é o nome do outro lá? Que eu falo, dos bons vivants. Dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Você já parou para pensar o que é um povo ouvir isso? Você já parou para pensar o que é um povo ouvir isso? É que nem nós aqui estamos ouvindo um monte de barbaridades aí de Senaqueribe. E tá todo mundo pianinho, quieto, ninguém consegue fazer nada. Por quê? Deus tirou a força do povo. Gente, Deus tirou a força dos bons do Congresso. Por quê? Porque é necessário que venha castigo sobre o Brasil. Por isso eles estão sem força. Eles não têm coragem de partir para cima. Estão entendendo? Não tem coragem de partir para cima. Fernanda, Salomão, você está falando de Salomão, né? Ele não era tão ruim, mas ele levou o povo para o pecado. Ele castigou o povo nisso aqui, ó, nos impostos. Entendeu? Ele castigou o povo nos impostos. Aparentemente ele era muito bom, julgava muito bem, vinha todo mundo ter... A rainha de Sabá veio ver a riqueza dele, né? Veio ver como ele se portava, né? Ah, o filho dele, sim, o filho dele deu vazão, né? Deu vazão para aquilo que ele vivia. O povo para ele e nada da mesma coisa. Só que agora vem as consequências. Aqui, ó. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus. Tá escutando? Aqui, ó. Esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falava pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Olha isso, ó. E o povo respondendo ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas.
Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Ali rompeu. Porque Deus determinou. Por que que Deus determinou? Porque a promessa de Deus para Davi, ela foi cumprida de todo o reino até Salomão. Deus cumpriu. Mas para Salomão ele avisou, o teu filho vai receber a paga do que você fez. E agora está acontecendo. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Aqui, ó. Presta atenção. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Olha isso. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Irmãos, Deus deu força para o povo ir para cima. Deus não está dando força para o povo do Brasil e partir para cima. Você já reparou isso? Você já reparou que Deus não está deixando que o povo tenha a força necessária para partir para cima, como foi em 64? Lembra da Marcha da Família em 64? Tá lembrado? Eu tinha 2 anos, mas eu já estudei muito sobre isso. O povo não tem força, sabe por quê? Porque Deus vai trazer juízo sobre a nação brasileira. Os juízos de Deus já estão preparados pelo Brasil e de hoje para frente a situação fica séria dentro do Brasil, porque hoje é o primeiro dia de Nissan ou de Abib, dependendo aí quem for falar, porque o Javier Palácio diz que é Abib, os outros dizem que é Nissan. Mas é isso aí, ou é um ou é outro. Presta atenção. Hoje é o primeiro dia do ano novo do Senhor. Daqui para frente, meu irmão, a situação vai ficar feia. Ontem já deu um tremor de terra perto de Natal. 10 quilômetros de profundidade, é muito pouco, é muito raso. As águas do mar de Ilhabela ficaram com cor de sangue. Isso não é boa coisa. Sinal que vem vindo chumbo grosso para o Brasil. O povo não tem força, o povo perdeu a força. Repara para você ver. Pode bradar o quanto quiser. Brada, brada, brada. É como um sino que bate, mas não faz efeito nenhum. Porque as forças foram tiradas do povo do Brasil. Como foi dada a força para esse povo aqui? Que era do Senhor para poder dividir, fazer as 2 casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel. Deus também está tirando a força do povo do Brasil. Quem é que vai ter força? Somente aqueles que estão sob as asas do Altíssimo. Qual é a força? Clamar por proteção. Porque nós estaremos involucrados na situação, mas o Senhor vai nos proteger. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Aqui começa a cisão entre as 2 casas de Israel. Você já ouviu falar nisso? As 2 casas de Israel? Os efraimitas e os judeus? É aqui que começa. Por causa do pecado de Salomão. Salomão não se contentou com a sabedoria de Deus. Ele não contentou com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Ele quis ir buscar a sabedoria espúria. Ele quis buscar a sabedoria do inferno. E ele colocou uma nação inteira numa situação difícil. Entendendo? Meu irmão, como eu falei ontem, não faça guerra contra Deus. Salomão fez guerra contra Deus. A irmã Ruth quer isso? Sim, ele trouxe o pecado por meio do povo de Deus. Começaram a adorar Baal, começaram a sacrificar seus filhos a Moloque, começaram a colocar os pênis de Baal, que são os obeliscos, são os postes ídolos, por toda Israel. Foi isso que Salomão fez. Mas vai melhorar? Não,
não melhora, só piora. Nós vamos ler aqui no decorrer das lives. Mas é um conselho que eu estou dando para a tua vida, o nosso país também. Cada prédio de apartamento que você vê, cada torre que você vê aí para cima, aquilo ali, irmão, é um poste ídolo. Só que eles aproveitaram o poste ídolo e fizeram um monte de apartamentos para dizer, para tampar que é um prédio de apartamento. Mas, na verdade, eles são postes em homenagem a Baal. Postes em homenagem a Moloque. Por isso, eles vão ser todos derribados. Não vai sobrar nenhum, irmão. Não vai sobrar. Aí como que a senhora pode falar isso? Posso falar, porque a ira de Deus vem vindo sobre toda essa idolatria. Você quer ver Deus ir contra a tua vida? Continua na idolatria que você está. Continua fazendo oferenda para os Exu que você faz. Continua lá. Vai lá. Continua. Deus já mandou o recado no começo da live. E eu só estou agora complementando. Enquanto você estiver fazendo oferenda para os teus Exus, se estiver dobrando o joelho para Deus, você vai estar correndo como aqui, ó, que eu te acabei de ler. A tua vida está por um fio, está pela navalha. A tua vida está na navalha do Todo-Poderoso. Presta bastante atenção. É hora de você rever a tua existência. É hora de você rever o que você quer para a tua vida. Você quer a vida eterna? Exatamente, homenagear Nimrod, exatamente, construir as torres altas. Samiramis, né, pastor? Samiramis construiu, né? Ela construiu as torres altas, né? Por causa do falo de Nimrod, por incrível que pareça. Estuda lá para o senhor ver. Ela constrói as torres altas por causa do falo de Nimrod. Irmãos, prestem atenção, a situação é muito séria. Presta bastante atenção. Você não está lidando com pouca coisa. Você está achando que você colocar vela para Deus e vela para o diabo vai dar certo? Não vai. Escolhe o que você quer na tua vida. Escolhe. Ou Deus, totalmente, 100%, se entrega nas mãos de Deus e obedece a palavra do Criador e arrepende do teu pecado, arrepende da vida que você está vivendo, ou vai direto viver com Satanás, porque duas mãos não existem. Você vai para o buraco do mesmo jeito. Ou você entra na linha, na obediência da palavra, ou infelizmente a tua vida está terrivelmente contaminada. Está na tua mão. O Senhor está mandando dizer nessa noite. A tua salvação depende da tua escolha. O que você vai escolher? Tem um hino que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Presta atenção, o tempo está terminando. A ampulheta só tem uns grãozinhos mais para descer. Muito poucos grãos, hein? Muito poucos. Jesus breve voltará. Amanhã eu vou trazer para vocês aqui tudo o que o Javier Palacios falou essa madrugada. Você vai ficar aterrorizado, entre aspas, de ver que nós já estamos na eminente vinda de Jesus. E as pessoas não estão percebendo. Elas estão achando que as coisas estão acontecendo uma após a outra. Não, as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. É que nós não temos capacidade, nós não temos imprensa que jogue isso à luz toda hora. Não, eles bloqueiam a informação. O intuito de Satanás é bloquear a informação para que você não perceba o quanto Jesus está próximo.
Mas tem irmãos que têm acesso à Deep Web, tem irmãos que têm acesso às profundezas da internet. E eles estão trazendo à luz tudo que está no oculto e que nós não sabemos. E glória a Deus por eles. Porque assim nós entendemos que as coisas já estão aí, meu irmão, e não vai demorar. Então, meu irmão e minha irmã, aquele que está me ouvindo aqui, aquele que vai me ouvir depois, eu não sei para quem é, mas eu sei o que Deus mandou trazer. Saia de 2 barcos. Escolha o barco que você quer. Escolha, porque logo o rio que está calmo vai encher. E a corrente vai ser feroz. E você vai cair entre os 2 barcos e não vai ter salvação. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor. Porque os dias são maus e nós necessitamos das misericórdias do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder e graça. Tu és um Deus, Senhor, que chama os Teus filhos para a responsabilidade da nossa vida. Tu és um Deus, Senhor, que chama os Teus filhos para virem para o acerto de contas antes do dia final, para que nós nos estejamos diante de Ti, limpando as nossas vestes, para que sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, eu te peço pelo Teu povo que aqui está, muitos, Senhor, estão com os seus pés numa senda e na outra. Estão com a sua vida ligada lá nas suas entidades e achando que também podem estar aqui com Cristo. Não dá. Não dá para servir a 2 senhores. Ou vai amar um a mais que o outro, não vai dar certo. Então é necessário ter escolha. Mas como o Senhor ama tanto essa pessoa, como o Senhor tem um apreço tão grande pela vida dela, e o Senhor ama as almas, o Senhor está dando a chance para essa pessoa, para ela resolver imediatamente a sua vida, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida e vir para Jesus e ser aceito no reino dos céus, receber a eternidade. Eu só peço, Pai, que essa pessoa entenda, em nome de Jesus, entenda. Pai, eu te peço pela Célia Regina, que a Tua mão de poder esteja sobre a Tua filha, em nome de Jesus. Te peço pela Patrícia, pelo Paulo, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre a vida desse rapaz, que a Tua unção, que o dom do Espírito Santo esteja sobre a vida desse menino, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, também pela Beth Borba, que a Tua proteção esteja sobre a vida da Tua filha, Senhor. Dá cada dia para ela mais visão espiritual. Pela Irene Lara. Senhor, que a Tua mão esteja sobre a vida da Tua filha, que ela possa cada dia mais sentir o Teu poder. Pela Cleidiane, pelas suas crianças, pela Margarida, pela Tássia Donato e seus filhos. Te peço pelos filhos do Teu povo, que eles sejam blindados por Ti. Que os anjos de guerra acampem em volta dos filhos do Teu povo. Te peço pela Poliana, te peço pela vida do Dr. Ivane e sua família, pela sua filha. Senhor, blinda essa criança debaixo da Tua mão, em nome de Jesus. Te peço pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, pela Joselma e pelo Francisco, pela Aline Milani e suas crianças. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Blinda essas crianças, Pai. Pela Nayara Paiva e a sua família, pela Irivanes, pela Sofia, pelo Samuel, Senhor, em nome de Jesus. Guarda esses pequenos, Pai, que a serpente não chegue neles. Te peço pela Eunice, pela Graciele, pelo Gabriel, Senhor, guarda esse menino em nome de Jesus.
Que a tua mão de misericórdia esteja sobre a vidinha dele. E que nem o mal chegue na sua tenda, nem praga alguma chegue no seu braço, em nome de Jesus. Te peço pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, que mora lá nos Estados Unidos. Te peço pela Roberta, Senhor, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, guardando, livrando, prosperando o caminho espiritual e acrescentando aquilo que nós precisamos para viver. Te peço pela vida da Sara, Pai. Conserva a tua filha firme no teu altar, pela Aline Cristo. Ajuda a tua filha, Senhor, acrescenta para ela aquilo que ela tem de necessidade. Pela Aline Gúpita, pela Valmira, Pai, abençoa ela, guarda seus filhos, guarda seu esposo. Senhor, aumenta a provisão da Valmira em nome de Jesus. Aumenta, Pai, a provisão. Que a dispensa seja farta em nome de Jesus. Te peço pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, que a tua mão de poder esteja sobre a vida deles, que a salvação venha nesse lar. Te peço pela Jaque, pelas suas crianças, Senhor, blinda essas crianças em nome de Jesus. Que, Senhor, o escudo do anjo esteja sobre eles, guardando. Que nenhuma picada da serpente chegue perto, em nome de Jesus, e não vai chegar em nome de Jesus. Te peço pela Aline Franciele, pela Rosimeire. Guarda elas debaixo das tuas mãos, pela Mônica, pela sua mãe, pela sua família, pelos seus funcionários. Que haja paz no meio de tantas coisas que virão. Que a tua paz, que excede em todo entendimento, esteja nesse lugar onde ela vive, em nome de Jesus. Te peço pela Estela, Senhor, guarda ela. Pela Dani Cristina, suas crianças, em nome de Jesus. Pela Fernanda Garrido, pela Rudinéia Botelho, pela Celeste, pela Carol Cozen, pelas suas crianças, guarda eles em nome de Jesus. Pela Joelisa, pela Maris, que a tua mão de poder esteja sobre a tua filha. Pela Vânia Lúcia, Senhor, guarda ela, firma os passos dela em ti. Pela Tatiana, pelas Tatianas, a Moutinho e a Banzi. Pai, eu te peço em nome de Jesus que a tua obra se complete em nome de Jesus. Te peço pela Leninha, seus filhos, Pai, já são grandes, mas eles precisam de ti, precisam da tua mão de poder. Te peço pela vida do Charles, pela vida da Vanilda, dos seus netos, das suas filhas, Senhor. Te peço pela Crica Artes, que a tua mão de poder esteja sobre a tua filha, em nome de Jesus. Te peço pela Suzana, pelo seu filho, que já estão juntos para aguardar a volta de Cristo. Te peço pela vida do Denildo. Guarda ele, Senhor, fundamenta ele na fé, na tua palavra, que ele possa, Senhor, ser um homem que segue a tua palavra. Não deixa ele se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, limpa os sentimentos do Denildo em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda obra de Satanás da vida dele em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda obra maligna que está tentando levá-lo para a prostituição. Em nome de Jesus eu te peço. Tira, Pai. Em nome de Jesus. Te peço pela vida do pastor Luiz, que a tua mão de poder esteja sobre o teu filho, que ele tenha palavras cada dia mais de vida eterna e que ele não olhe para ninguém e que ele siga o seu ministério contigo, não olhando para um lado nem para o outro, mas fazendo a tua vontade, sabendo que o galardão dele está na vida eterna. Te peço pela Fernanda Bamin, pelo Mitre, pelas suas filhas, pelo seu esposo. Entra nessa família, Senhor. Entra nessa família em nome de Jesus. Te peço pela Cleide, pela sua família, pelo Alberto. Firma o Alberto na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela Andréia Brau, seu esposo. Guarda eles debaixo da tua graça. Te peço, Senhor, pelas Andréias Medeiros e Coelho. As tuas filhas precisam da tua presença em especial, Pai. Em nome de Jesus, que elas possam ser confortadas por ti,
Que o teu Espírito Santo as acompanhe, que elas não sintam em momento nenhum que elas estão só, mas estão contigo. Te peço pela Joelma, pelas suas crianças, te peço, Senhor, pelo seu esposo, te peço, Senhor, pela dispensa da Joelma. Prospera a dispensa da Joelma. Em nome de Jesus. Acrescenta. Senhor, que a farinha da panela, o azeite da botija não faltem, em nome de Jesus. Te peço pela Arlinda, pela sua mãe Maria Lucilene, pelo seu esposo, pela sua família, pela Marta Valéria, pela Larissa e seus filhos, pelo seu esposo, que a tua mão prospere a vida da tua filha, que ela possa cada dia mais ver o teu poder sobre a vida dela. Te peço pela Rose, pela Isabel, pela Dani e a sua família, que a tua mão de poder esteja sobre essas pessoas, pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus filhos. Pai, ajuda, prospera dentro da tua palavra. Salvação sobre essa casa. Te peço pela Patrícia Venâncio, pelo seu filho, que a tua mão de poder esteja sobre eles, Pai. Te peço também pela Fatinha, onde quer que ela ponha os seus pés, que as pessoas possam ver o teu amor sobre a vida dela, que as pessoas possam ver, Senhor, Jesus Cristo brilhando nela. Te peço, Senhor, nesse momento pela Aline e a Osimira. Guarda elas debaixo da tua mão, alivia e prospera o tempo da Osimira nesse mundo. Dá para ela, Pai, aquilo que ela necessita. Dá, Senhor, para ela em nome de Jesus. Te peço também pela Berenice, Pai, que a tua mão de misericórdia esteja sobre a vida da tua filha, da sua mãe. Pai, que a tua filha, que a mãe dela, possa, Senhor, estar firme contigo. Possa, Senhor, estar, Senhor, sendo usada por ti. Pai, abençoa essa família que é uma família de Deus, família usada por ti. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos meninos, que a tua mão de poder, Pai, esteja nessa casa, blindando a família deles, blindando, Senhor, aqueles que estão ao redor. Que a tua mão de misericórdia se estenda, que a tua mão de poder, que os teus anjos de guerra estejam acampados em volta dessa casa, em nome de Jesus. Nenhuma seta maligna, Senhor, venha transpor os portões. Nenhuma seta maligna venha transpor o telhado dessa casa, em nome de Jesus. Conserva os teus filhos firmes, Senhor, na tua palavra, obedecendo as tuas ordenanças, em nome de Jesus. Te peço pela Luciana, pela sua família, Senhor. Te peço que a alegria da Luciana fique cada dia mais evidente, que ela possa levar a Cristo para outras pessoas, Pai, como ela já tem feito. Abençoa as filhas dela, Senhor, que estão lá na Inglaterra. Se possível for, Senhor, toca no coração delas para vir embora. Te peço também pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, que a tua mão de misericórdia, Senhor, esteja sobre eles. Senhor, eu te invoco, Pai, o anjo dentro da casa deles, o anjo com a espada desembainhada para mandar qualquer hoste maligno embora. Qualquer pensamento intruso que seja colocado para fora em nome de Jesus. Te peço pelo pastor Vitor, pela pastoração, esse casal usado por ti para levar a tua palavra, Senhor. Que eles possam voltar para Portugal, Senhor, aonde estarão ali, aguardando a tua vinda. Te peço pela Clara, pela sua família, lá na França, também os seus pais em Portugal, os seus filhos que estão viajando pelo mundo, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles. Te peço pela Paula e pelo Pedro lá em Portugal. Guarda eles, Senhor, livre do mal. Te peço também pela minha família, pela herança da minha mãe. Te peço, Senhor, pela minha vida, que tu tenhas piedade de mim, misericórdia. Pai, eu te peço, tu sabes as lutas, tu sabes os problemas, mas o Senhor é aquele que está sobre nós. Te peço nesse momento pela igreja de Esmirna, que se encontra em extrema perseguição. Te peço também pela igreja de Filadélfia,
que tem que se sustentar no meio da devassidão da igreja de Laodiceia. Tenha misericórdia, Pai. Tenha compaixão de nós. Nos ajuda a permanecer firmes na Tua palavra, naquilo que está escrito. E que nós possamos falar contra o pecado, contra a corrupção. E que nós venhamos pregar sobre o arrependimento e a vida em Cristo. Porque a nossa missão é ser trombetas, e trombetas verdadeiras, não trombetas falsas. A nossa missão é estar levando a Tua palavra. A igreja de Filadélfia foi levantada para isso. A igreja de Filadélfia foi levantada para falar a palavra de a verdade, não a palavra de mentira. Não enganar o povo, não. Nós estamos aqui para falar aquilo que convém ao reino dos céus. Como é que nós podemos fazer para nos salvar? E está lá em Lucas 21:36. Vigiando em todo o tempo, para que sejamos achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, as lutas são muitas, mas nós cremos nas Tuas muitas misericórdias. Te peço pelo Teu povo nos 4 cantos da terra, pelas crianças, porque Satanás, o alvo deles são as crianças. Pai, como foi no Egito, Joquebede, o Senhor instruiu a mente dela para colocar aquele pequeno menino, aquela criança tão linda, colocar num cesto com betume e jogar ele no rio. Porque ela confiou na Tua promessa, ela confiou que o Senhor guardaria ele dentro daquele rio. Ela confiou nas Tuas muitas misericórdias, ela confiou na bênção, num período onde Faraó estava exterminando todas as crianças. E o pior, ele estava fazendo isso por aconselhamento de Balaão. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Ajuda as nossas crianças, em nome de Jesus, a se verem livres desse suco maligno que estão querendo enterrar para tirar de nós o DNA do Criador, a assinatura do Criador na nossa vida. Nos blinda, Senhor. Se aquela agulha chegar numa dessas crianças, que essa agulha se dissolva. Que quem for colocar, veja a agulha se desfazendo, se desmanchando. E se assuste. E procure saber o porquê. E que possa ouvir a Tua palavra mediante a isso. Pai, nós te damos graça, nós te agradecemos pela Tua infinita bondade. No nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Boa noite aos meus irmãos que chegaram aí agora há pouco, né? Daniele, tem mais um irmão que chegou aí que eu não lembro quem que é. Mas a todos aí que chegaram, nós estamos já terminando a live. E que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. E se assim o Senhor preparar, amanhã estaremos aqui mais uma vez para fazer a vontade do Pai. Fique na graça de Jesus, orando uns pelos outros. Não esqueça de acrescentar os teus irmãos. A tua oração pelos teus irmãos, meu irmão, faz uma diferença enorme. Que você possa dormir essa noite em paz, guardado nas potentes mãos do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Amém e amém.